Você está pensando em comprar ou alugar um imóvel? Talvez você já tenha até mudado recentemente e está sentindo que algo não está fluindo direito, que o relacionamento ficou mais tenso ou que as finanças empacaram, que a vida de alguma forma mudou para pior depois dessa mudança. Antes de você culpar qualquer coisa, eu preciso te contar sobre algo que nenhum corretor, nenhum arquiteto, nenhuma visita ao imóvel vai te revelar. Chama-se a lei do predecessor. Eu sou Silvano Chiarini, tenho quase 40 anos de Feng Shui, aprendi diretamente com o grão-mestre professor Lama tibetano nos Estados Unidos, que foi quem trouxe essa sabedoria para nós lá do Ocidente. E uma das primeiras coisas que eu aprendi e que mudou completamente a forma como eu olho para os imóveis é que as construções absorvem as energias de todos que viveram antes nelas. Toda a alegria, todo o conflito, toda a prosperidade, todo o luto, toda a doença, falência, tudo fica impregnado ali no espaço e age sobre quem chega depois. Feng Shui tem um conceito chamado a lei do predecessor e ele diz o seguinte: sempre que você procurar um imóvel para alugar ou comprar, informe-se sobre a história dos antigos ocupantes. Procure saber por que eles se mudaram dali, se foram felizes no outro local, se alcançaram o sucesso. Perguntas práticas que eu ensino nos meus cursos. Como viveram as pessoas que habitaram aquele espaço anteriormente? Por que eles saíram dali? Foram para um lugar melhor? O casal tinha harmonia? A empresa mudou para um espaço maior ou foi à falência? Há quanto tempo o imóvel não é utilizado? Mas por que isso importa? Porque frequentemente casais felizes se mudam para uma casa nova e começam a ter desentendimentos. Em alguns casos, a desarmonia leva à separação. Nessas moradas persistem formas de energia desequilibradas, capazes de reproduzir situações repetitivas. Diferentes pessoas em épocas diferentes vivendo os mesmos padrões naquele lugar. Não é azar, é energia do predecessor. Além da história dos antigos moradores, existem coisas que você precisa observar antes de assinar qualquer contrato. E eu não estou falando de infiltração ou encanamentos. Estou falando de energia. Primeiro, a entrada. Você consegue enxergar a porta de entrada do imóvel a partir ali que você entra do portão da rua? Se a porta estiver escondida ou de difícil identificação, os moradores terão mais dificuldades na vida. A energia precisa encontrar a casa facilmente. Se ela não encontra, as oportunidades também não vão encontrar. Segundo, as janelas. Elas abrem? Elas estão limpas? As janelas são os olhos da casa. Representam como você enxerga o seu futuro. Janelas sujas, travadas, que nunca se abrem, criam entraves profissionais e dificuldades financeiras. Eu me lembro de uma consultoria que eu fiz a uma empresa à beira da falência. Quando eu entrei, as janelas nunca tinham sido limpas. Depois de anos naquele prédio, nenhuma abria. As persianas estavam enferrujadas e travadas. Os negócios haviam seguido aquele mesmo padrão. Paralisia total. Terceiro, a vizinhança. Torres de alta tensão próximas. Tem emanação eletromagnética nociva à saúde. Cemitério por perto, a energia de tristeza afeta negativamente a vizinhança. Hospital, vibração de dor e sofrimento pode causar, sim, depressão nos moradores. Dê uma olhada pelo bairro em diferentes horários antes de decidir sobre um imóvel. Eu me lembro da Juliana. Fui com um grupo de alunas ao apartamento dela para uma aula prática. Do lado de fora da sala havia uma jardineira que já com anos tinha virado uma selva,
Quem se posicionasse diante das janelas era incapaz de avistar o mundo do lado de fora. E não por acaso Juliana não conseguia ver saída para os seus problemas. Tudo estava muito difícil. O trabalho, o relacionamento, o dinheiro. Janelas foram feitas para você ver o lado exterior, para que possamos colocar os olhos no futuro. Quem as impede reduz suas perspectivas de sucesso. Após a retirada das plantas e a desobstrução das janelas, Juliana começou a se desenvolver rapidamente no campo profissional. Em pouco tempo, a sua vida se abriu, voltou a ser reconhecida e a prosperar financeiramente. E se você já se mudou, se já está no imóvel e está sentindo que algo não flui, a primeira coisa a fazer é a limpeza energética. Uma mudança benéfica na vida deve sempre começar por uma limpeza física profunda. Móveis, carpetes, tetos, paredes, tudo vem. Depois vem a limpeza energética. Pinte as paredes, literalmente remova a energia do espaço, use incensos, óleos essenciais para energizar cada ambiente, retira tudo que ficou dos moradores anteriores. Objetos, móveis, qualquer coisa que carregue a energia que veio antes. E tem algo que poucas pessoas sabem. Você será atraído para um imóvel com a vibração semelhante à sua. Então, antes de sair em busca de um imóvel ideal, prepare a sua mente. Medite, visualize o que você deseja, coloque a intenção e lembre-se, onde você coloca o seu desejo, a energia flui. Comprar ou alugar um imóvel é uma das decisões mais importantes da sua vida. E a maioria das pessoas avalia a metragem, a localização, o preço, mas nunca avaliam a energia. Quem será que viveu ali antes? O que o espaço absorveu nos anos? O que as janelas, as portas, as entradas da casa estão comunicando? Quando você aprende a fazer essas perguntas, você deixa de escolher apenas uma casa. Começa a escolher o espaço que você vai usar e que ele vai trabalhar a seu favor. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana eu trago Feng Shui verdadeiro, sem mitos, sem dicas soltas, com fundamento real que eu aprendi diretamente da fonte dessa sabedoria. Sua casa tem o poder de mudar literalmente toda a sua vida. Eu te ensino a escutar o que a sua casa está falando.